A Princesa de Babilônia. A história A Princesa de Babilônia foi escrita por Voltaire. O seu nome completo era François-Marie Arouet e foi publicada em 1768. A história narra a saga da princesa Formosanta, da Babilônia, em busca de seu amado Amazan, um pastor. Deixe seu gostei e se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas. O velho Belos, rei de Babilônia, julgava-se o primeiro homem do mundo, pois todos os seus cortesãos lhe diziam e os seus historiógrafos lhe provavam. O que poderia desculpar-lhe esse ridículo era que, com efeito, seus predecessores haviam construído Babilônia mais de 30 mil anos antes, mas ele a havia embelezado. Sabe-se que o seu palácio e o seu parque, situados a algumas paraçangas de Babilônia, se estendiam entre o Eufrates e o Tigre, que banhavam aquelas ribas encantadas. Sua vasta residência, de 3.000 passos de fachada, elevava-se até as nuvens. A plataforma era cercada de uma balaustrada de mármore branco de 50 pés de altura, que sustentava as estátuas colossais de todos os reis e de todos os grandes homens do império. Essa plataforma, composta de 2 órdenas de tijolos cobertos de densa camada de chumbo, continha terra numa espessura de 12 pés, e sobre essa terra havia erguido florestas de oliveiras, laranjeiras, limoeiros, palmeiras, cravos e caneleiras, que formavam alamedas impenetráveis aos raios do sol. As águas do Eufrates, elevadas por bombas em 100 colunas ocas, vinham até esses jardins encher vastos tanques de mármore e, retombando por outros canais, iam formar no parque cascatas de 6.000 pés e 100.000 repuxos, cuja altura mal se podia perceber. Voltavam em seguida para o Eufrates, de onde provinham. Os jardins de Semíramis, que espantaram a Ásia vários séculos depois, não passavam de uma fraca imitação dessas antigas maravilhas, pois no tempo de Semíramis, tudo começava a degenerar entre os homens e as mulheres. Mas o que havia de mais admirável em Babilônia, o que eclipsava tudo o mais, era a filha única do rei chamada Formosante. Foi segundo os seus retratos e estátuas que, séculos após, Praxíteles esculpiu a sua Afrodite, e aquela a que chamaram a Vênus das Belas Nádegas. Que diferença, ó céus, do original para as cópias, de modo que Belos era mais orgulhoso da sua filha que do seu reino. Tinha esta 18 anos. Era preciso um esposo digno dela, mas onde encontrá-lo? Ordenara um antigo oráculo que Formosante só poderia pertencer àquele que retesasse o arco de Nemrod. Esse Nemrod, o grande caçador perante Deus, deixara um arco de 7 pés babilônicos de altura, de um ébano mais duro que o ferro do Monte Cáucaso, que se trabalha nas forjas de Derbente. E nenhum mortal depois de Nemrod pudera distender esse arco maravilhoso. Fora ainda dito que o braço que distendesse esse arco mataria o leão mais terrível e perigoso que fosse largado no circo de Babilônia. Não era tudo. O lançador do arco, o vencedor do leão, devia abater a todos os seus rivais, mas devia principalmente ter muita inteligência, ser o mais magnífico dos homens, o mais virtuoso, e possuir a coisa mais rara que existisse no universo inteiro. Apresentaram-se 3 reis que se atreveram a disputar Formosante: o faraó do Egito, o Shah das Índias e o grande Khan dos Citas. Belus marcou o dia e o local do combate, que era no extremo de seu parque, no vasto espaço limitado pelas águas do Eufrates e do Tigre reunidos. Ergueram em redor da liça um anfiteatro de mármore que podia conter 500.000 espectadores. Defronte ao anfiteatro ficava o trono do rei que devia comparecer com Formosante, acompanhada de toda a corte. E à direita e à esquerda, entre o trono e o anfiteatro, estavam outros tronos e outros assentos para os 3 reis e para todos os outros soberanos que tivessem a curiosidade de vir assistir àquela augusta cerimônia. Em primeiro lugar, chegou o rei do Egito, montando o boi Apis e segurando o cistro de Ísis. Vinha seguido de 2.000 sacerdotes, vestidos de túnicas de linho mais brancas que a neve, de 2.000 eunucos
de 2.000 mágicos e de 2.000 guerreiros. Depois chegou o rei das Índias, num carro tirado por 12 elefantes. Tinha um séquito ainda mais numeroso e mais brilhante que o do faraó do Egito. O último que apareceu foi o rei dos Citas. Não tinha junto de si senão guerreiros escolhidos, armados de arcos e de flechas. Sua montaria era um tigre soberbo que ele domara e que era tão alto quanto os mais belos cavalos da Pérsia. O porte desse monarca, imponente e majestoso, apagava o de seus rivais. Seus braços nus, tão musculosos quanto brancos, pareciam já retesar o arco de Nimrod. Os 3 príncipes se prosternaram primeiro diante de Belus e de Formosante. O rei do Egito ofereceu à princesa os 2 mais belos crocodilos do Nilo, 2 hipopótamos, 2 zebras, 2 ratos do Egito e 2 múmias, com os livros do grande Hermes, que ele julgava o que havia de mais raro sobre a face da terra. O rei das Índias ofereceu-lhe 100 elefantes, que carregavam cada um uma torre de madeira dourada, e depôs a seus pés o Veidam, escrito pela mão do próprio Shaka. O rei dos Citas, que não sabia ler nem escrever, apresentou 100 cavalos de batalha, cobertos de xairéis e peles de raposas negras. A princesa baixou os olhos diante de seus pretendentes e inclinou-se com uma graça tão modesta quanto nobre. Belus mandou conduzir os 3 monarcas aos tronos que lhes estavam reservados. Quem me dera ter 3 filhas, disse-lhes, e eu faria hoje 6 pessoas felizes. Em seguida mandou tirar a sorte, para ver quem primeiro experimentaria o arco de Nimrod. Puseram num capacete de ouro os nomes dos 3 pretendentes. O do rei do Egito saiu em primeiro lugar. Em seguida, o do rei das Índias. O rei Cita, olhando o arco e os seus rivais, não se queixou de ser o terceiro. Enquanto se preparavam essas brilhantes provas, 20.000 pajens e 20.000 raparigas distribuíam com toda a ordem refrescos aos espectadores. Todos confessavam que os deuses só haviam instituído os reis para que dessem festas todos os dias, contanto que fossem variadas. Que a vida é demasiado curta para que a empreguemos de outra forma. Que os processos, as intrigas, a guerra, as disputas dos sacerdotes que consomem a vida humana são coisas absurdas e horríveis. Que o homem nasceu para a alegria, que não amaria apaixonada e continuamente os prazeres se não fora formado para eles. Que a essência da natureza humana é deleitar-se, e todo o resto é loucura. Essa excelente moral nunca foi desmentida senão pelos fatos. Quando iam começar as justas que deviam decidir do destino de Formosante, apresentou-se um jovem desconhecido montado num unicórnio, acompanhado de seu escudeiro em igual montaria, e trazendo ao punho um grande pássaro. Os guardas ficaram surpresos ao ver em tal equipagem um vulto que tinha um ar de divindade. Era, como depois se disse, o rosto de Adonis sobre o corpo de Hércules. Era a majestade unida à graça. Suas sobrancelhas negras e seus longos cabelos loiros, combinação de beleza desconhecida em Babilônia, encantaram a assembleia. Todo o anfiteatro ergueu-se para melhor o contemplar. Todas as mulheres da corte fixaram nele olhares atônitos. A própria Formosante, que sempre baixava os olhos, ergueu-os e enrubesceu. Os 3 reis empalideceram. Todos os espectadores, comparando Formosante com o desconhecido, exclamavam: "Não há no mundo senão esse jovem que seja tão belo como a princesa." Os porteiros, espantados, perguntaram-lhe se ele era rei. O estrangeiro respondeu que não tinha essa honra, mas que viera de muito longe, por curiosidade, para ver se havia reis que fossem dignos de Formosante. Levaram-no para a primeira fila do anfiteatro, a ele, ao seu valete, aos seus 2 unicórnios e ao seu pássaro. O jovem fez uma profunda saudação a Belus, a sua filha, aos 3 reis e a toda a assembleia. Depois acomodou-se corando. Seus 2 unicórnios deitaram-se a seus pés, o seu pássaro pousou-lhe no ombro, e seu valete, que carregava um pequeno saco, postou-se a seu lado. Começaram as provas. Retiraram de seu estojo de ouro o arco de Nimrod. O mestre de cerimônias, seguido de 50 pajens e precedido de 20 trombetas, o apresentou ao rei do Egito, que o fez benzer por seus sacerdotes. E tendo-o colocado sobre a cabeça do boi Apis,
Não mais duvidou de alcançar essa primeira vitória. Desce à arena, experimenta o arco, esgota as suas forças, faz contorções que provocam o riso do anfiteatro e até fazem Formosante sorrir. Aproxima-se dele o seu grande Esmoler e lhe diz: que Vossa Majestade renuncie a essas honras vãs, que não são mais que as dos músculos e nervos. Triunfareis no resto. Vencereis o leão, pois tendes o sabre de Osíris. A princesa de Babilônia deve pertencer ao príncipe que tenha mais inteligência, e já tendes decifrado enigmas. Deve ela desposar o mais virtuoso, e vós o sois, pois fostes educado pelos sacerdotes do Egito. O mais generoso deve vencer, e vós lhe presenteastes os 2 mais belos crocodilos e os 2 mais belos ratos que havia no delta. Possuía o boi Apis e os livros de Hermes, que são a coisa mais rara do universo. Ninguém vos pode disputar, Formosante. Tens razão, disse o rei do Egito, e voltou para o trono. Puseram o arco entre as mãos do rei das Índias, o qual ficou com empolas por 15 dias, e consolou-se pensando que o rei dos Citas não seria mais feliz do que ele. O Cita manejou o arco por sua vez. Juntava na habilidade a força. O arco pareceu adquirir alguma elasticidade em suas mãos. Fê-lo ceder um pouco, mas não conseguiu distendê-lo. O anfiteatro, a quem o bom aspecto desse príncipe inspirava favoráveis inclinações, lamentou seu pouco sucesso e julgou que a bela princesa jamais se casaria. Então o jovem desconhecido desceu de um salto à arena e, dirigindo-se ao rei dos Citas: não se espante, Vossa Majestade, disse-lhe ele, de não haver obtido inteiro sucesso. Esses arcos de ébano são fabricados na minha terra. Há determinado modo de os manejar. Tendes muito mais mérito em havê-lo feito ceder do que eu possa ter em retesá-lo. Em seguida, tomou uma flecha, ajustou-a na corda, retesou o arco de Nemrod e fez voar a flecha muito além das barreiras. 1 milhão de mãos aplaudiu esse prodígio. Babilônia reboou de aclamações e todas as mulheres diziam: que felicidade que tão belo rapaz tenha tanta força. Tirou em seguida do bolso uma lâmina de marfim, escreveu nela com um estilete de ouro, prendeu a chapa de marfim ao arco e apresentou tudo à princesa com uma graça que encantava a todos os assistentes. Depois foi modestamente para o seu lugar, entre o seu criado e o seu valete. Babilônia inteira estava no auge da surpresa. Os 3 reis desconcertados, e o desconhecido não parecia aperceber-se de nada disso. Formosante ainda ficou mais espantada quando leu, na chapa de marfim presa ao arco, estes versos em bela linguagem caldaica: o arco de Nemrod é o arco da guerra, mas o arco do amor é o da felicidade. Contigo o tens, princesa, e na verdade, e por isso que o amor domina toda a terra, de 3 gloriosos reis, cada qual se presume ser, afinal, teu único e ditoso rei. A quem escolherás, princesa? Apenas sei que o universo inteiro há de sentir-lhe ciúme. Esse pequeno madrigal não incomodou a princesa. Foi criticado por alguns senhores da antiga corte, que disseram que outrora, nos bons tempos, teriam comparado Belos ao sol e Formosante à lua, seu pescoço a uma torre e seu colo a um alqueire de trigo. Disseram que o estrangeiro não tinha imaginação e que se afastava das regras da verdadeira poesia. Mas todas as damas acharam os versos muito galantes. Maravilhavam-se de que um homem que tão bem manejava o arco tivesse tanto talento. A dama de honor da princesa disse-lhe: quantas qualidades em pura perda! De que servirá a esse jovem o seu espírito e o arco de Belus? Servirá para que o admirem, retrucou a princesa. Ah, disse a dama de honor entre dentes, mais um madrigal, e ele será então amado. Belus, no entanto, depois de consultar a seus magos, declarou que, visto que nenhum dos 3 reis pudera manejar o arco de Nemrod, nem por isso, sua filha deveria deixar de casar-se e que pertenceria àquele que conseguisse abater o grande leão, a que vinham tratando expressamente para isso. O rei do Egito, que fora educado com toda a sabedoria do seu país, achou que era muito ridículo expor um rei às feras para o casar. Confessava que a posse de Formosante era um grande prêmio, mas considerava que se o leão o estraçalhasse,
Jamais poderia ele desposar essa bela Babilônia. O rei das Índias foi do mesmo parecer que o egípcio. Concluíram que o rei de Babilônia estava fazendo pouco de ambos, que era preciso mandar vir exércitos para o punirem, que tinham bastante súditos que se considerariam muito honrados de morrer a serviço de seus senhores, sem que isso custasse um fio de cabelo às suas sagradas cabeças, que facilmente destronariam o rei da Babilônia e, em seguida, tirariam à sorte a bela Formosante. Feito esse acordo, os dois reis despacharam, cada um para o seu país, uma ordem expressa de reunir um exército de 300.000 homens, a fim de raptar Formosante. No entretanto, o rei dos Citas desceu sozinho à arena, de cimitarra em punho. Não estava perdidamente arrebatado pelos encantos de Formosante. Até então, fora a glória a sua única paixão. Ela o conduzira até Babilônia. Queria mostrar que, se os reis da Índia e do Egito eram bastante prudentes para que se comprometessem com feras, era ele bastante corajoso para não desdenhar esse combate, e que repararia a honra do diadema. Sua rara coragem não lhe permitiu ao menos que se servisse do seu tigre. Avança sozinho, levemente armado, com um capacete de aço guarnecido de ouro, ornado de 3 caudas de cavalo brancas como a neve. Largam contra ele o maior leão que jamais se criou nas montanhas do Antilíbano. Suas terríveis garras pareciam capazes de estraçalhar os 3 reis ao mesmo tempo, e sua vasta goela de os devorar. Seus horrendos rugidos faziam reboar o anfiteatro. Os 2 feros campeões precipitam-se, um contra o outro a passo rápido. O corajoso Cita mergulha a espada na boca do leão, mas a lâmina, encontrando um desses espessos dentes que nada pode atravessar, quebra-se em estilhaços, e o monstro das florestas, furioso com o seu ferimento, já imprimia as unhas sangrentas nos flancos do monarca. O jovem desconhecido, penalizado com o perigo de tão bravo príncipe, lança-se na arena mais rápido que um relâmpago. Corta a cabeça do leão com a mesma destreza com que, em nossos carrosséis, juvenis cavaleiros arrebatam cabeças de mouros ou anéis. Depois, tirando uma pequena caixa, apresenta-a ao rei Cita, dizendo-lhe: Vossa Majestade encontrará nesta caixinha o verdadeiro ditano que cresce na minha terra. Vossos gloriosos ferimentos ficarão curados num instante. Só o acaso vos impediu de triunfar do leão. Nem por isso é menos admirável a vossa coragem. O rei Cita, mais sensível ao reconhecimento que ao ciúme, agradeceu a seu salvador e, depois de tê-lo abraçado efusivamente, recolheu-se para aplicar o ditano nos ferimentos. O desconhecido entregou a cabeça do leão a seu valete. Este, depois de a lavar na grande fonte abaixo do anfiteatro e de lhe escorrer todo o sangue, tirou um ferro de seu pequeno saco, arrancou os 40 dentes do leão e pôs em seu lugar 40 diamantes de igual tamanho. Seu senhor, com a costumeira modéstia, voltou para o seu lugar e entregou a cabeça do leão ao pássaro. Belo pássaro, disse ele, vai depor aos pés de Formosante esta singela homenagem. O pássaro voa, carregando numa das garras o terrível troféu. Apresenta-o à princesa, baixando humildemente o pescoço e prosternando-se ante ela. Os 40 brilhantes deslumbraram todos os olhos. Ainda não se conhecia tal magnificência na soberba Babilônia. A esmeralda, o topázio, a safira, o piropo ainda eram considerados como os mais preciosos ornamentos. Belus e toda a corte estavam cheios de admiração. Mais ainda os surpreendeu o pássaro que oferecia aquele presente. Era do talhe de uma águia, mas os seus olhos eram tão suaves e ternos quanto os da águia são altivos e ameaçadores. Seu bico era cor-de-rosa e parecia ter algo da linda boca de Formosante. Seu pescoço reunia todas as cores do arco-íris, porém mais vivas e brilhantes. Em nuances infinitas, brilhava-lhe o ouro na plumagem. Seus pés pareciam uma mescla de prata e púrpura, e a cauda dos belos pássaros que atrelaram depois ao carro de Juno não tinham comparação com a sua. A atenção, a curiosidade, o espanto, o êxtase de toda a corte dividiam-se entre os 40 diamantes e o pássaro. Pousara este na balaustrada, entre Belus e a sua filha Formosante. Ela falava-lhe, acariciava-o, beijava-o.
Ele parecia receber suas carícias com um prazer mesclado de respeito. Quando a princesa lhe dava beijos, o pássaro lhes devolvia e olhava-a em seguida ternamente. Recebia dela biscoitos e pistaches, que apanhava com a sua pata purpúrea e argentada e levava ao bico com inexprimível graça. Belus, que considerava atentamente os diamantes, achava que toda uma das suas províncias mal daria para pagar tão rico presente. Mandou que preparassem para o desconhecido oferendas ainda mais magníficas do que as que estavam destinadas aos 3 monarcas. Esse jovem, dizia ele consigo, deve ser filho do rei da China, ou dessa parte do mundo que chamam Europa, de que ouvi falar, ou da África que é, dizem, vizinha do reino do Egito. Mandou imediatamente o escudeiro Mor cumprimentar o desconhecido e perguntar-lhe se era ele soberano de algum daqueles impérios e porque, possuindo tão espantosos tesouros, viera apenas com um valete e com um pequeno saco. Enquanto o escudeiro Mor avançava pelo anfiteatro para desincumbir-se da sua missão, chegou outro valete montado num unicórnio e que assim se dirigiu ao jovem. Ormar, vosso pai está para morrer e eu vim avisar-vos. O desconhecido ergueu os olhos ao céu, derramou algumas lágrimas e só pronunciou esta palavra: partamos. O escudeiro Mor, depois de haver apresentado os cumprimentos de Belus ao vencedor do leão, ao doador dos 40 diamantes, ao dono do belo pássaro, perguntou ao valete de que reino era soberano o pai daquele jovem herói. O valete respondeu: seu pai é um velho pastor que é muito estimado no cantão. Durante esse curto diálogo, o desconhecido já montara no seu unicórnio. Disse ao escudeiro Mor: Senhor, dignai-vos pôr-me aos pés de Belus e de sua filha. Ouso suplicar à princesa que tenha o maior cuidado com o pássaro que eu lhe deixo. Ele é único como ela. Dizendo tais palavras, partiu como um relâmpago. Os 2 valetes o seguiram e perderam-nos de vista. Formosante não pôde deixar de soltar um grande grito. O pássaro, voltando-se para o anfiteatro onde estivera sentado o seu dono, pareceu muito aflito de não mais o ver. Depois, fitando fixamente a princesa e esfregando suavemente o bico na sua linda mão, pareceu significar-lhe que se votava a seu serviço. Belus, mais espantado do que nunca, ao saber que aquele jovem tão extraordinário era filho de um pastor, não pôde acreditá-lo. Mandou que o seguissem, mas logo lhe vieram dizer que os unicórnios nos quais corriam aqueles 3 homens não podiam ser alcançados e que, pelo galope em que iam, deviam fazer 100 léguas por dia. Todos discutiam aquele estranho caso e perdiam-se em vis conjeturas. Como é que o filho de um pastor pode presentear 40 enormes diamantes? Por que anda montado num unicórnio? Ninguém atinava com coisa alguma. E Formosante, acariciando o seu pássaro, achava-se mergulhada em profunda cisma. A princesa Aldeia, sua prima em 2º grau, que era muito bem feita e quase tão bela quanto Formosante, lhe disse: não sei, minha prima, se esse jovem semideus é filho de um pastor, mas parece-me que preencheu todas as condições para o casamento. Manobrou o arco de Nemrod, venceu o leão, tem bastante talento, pois te compôs um lindo improviso. Depois dos 40 enormes diamantes que te deu, não podes negar que seja o mais generoso dos homens. Possuía com o seu pássaro o que há de mais raro na face da terra. Sua virtude não tem igual, pois, podendo permanecer perto de ti, partiu sem hesitação logo que soube que o pai estava doente. O oráculo está cumprido em todos os pontos, exceto no que exige que vença a seus rivais. Mas ele fez mais, salvou a vida do único concorrente a quem podia temer, e, quando se tratar de bater os 2 outros, creio que não duvidarás que o consiga facilmente. Tudo o que dizes é verdade, respondeu Formosante. Mas será possível que o maior dos homens, e talvez o mais amável, seja filho de um pastor? A dama de Honor, metendo-se na conversa, disse que muitas vezes essa palavra, pastor, era aplicada aos reis, que os chamavam de pastores, porque eles tosquiam seu rebanho, que fora certamente um duvidoso gracejo do seu valete. Que aquele jovem herói viera tão mal acompanhado apenas para mostrar o quanto o seu mérito estava acima do Fausto dos reis,
e para não dever Formosante, senão a si mesmo. A princesa só respondeu dando 1000 carinhosos beijos no seu pássaro. Entre mentes, preparava-se um grande festim para os 3 reis e para todos os príncipes que tinham comparecido à festa. A filha e a sobrinha do rei deviam fazer-lhes as honras. Traziam para os reis presentes dignos da magnificência de Babilônia. Belus, enquanto não serviam, reuniu o conselho para tratar do casamento da bela Formosante, e assim falou como grande político. Estou velho, não sei mais que fazer, nem a quem dar minha filha. Aquele que a merecia não passa de um vil pastor. O rei das Índias e o do Egito são uns poltrões. O rei dos Citas me conviria bastante, mas não satisfez nenhuma das condições impostas. Enquanto isto, deliberai, e nós concluiremos de acordo com o que disser o oráculo. Pois um rei não se deve conduzir senão por ordem expressa dos deuses imortais. Dirige-se então à sua capela. O oráculo responde-lhe em poucas palavras, segundo o seu costume. Tua filha só se casará depois que houver saído a correr mundo. Belus, atônito, volta ao conselho e comunica tal resposta. Todos os ministros votavam profundo respeito aos oráculos. Todos convinham, ou fingiam convir, em que os oráculos eram o fundamento da religião, que a razão deve calar-se diante deles, que é por eles que os reis governam os povos, e os magos os reis, que sem os oráculos não haveria nem virtude nem descanso na terra. Enfim, após haver testemunhado a mais profunda veneração pelos oráculos, quase todos concluíram que aquele era impertinente e não se lhe devia obedecer, que nada era mais indecente para uma moça, e sobretudo para a filha do grande rei de Babilônia, sair a vaguear sem saber por onde, que esse era o verdadeiro meio de não casar, ou de fazer um casamento clandestino, vergonhoso e ridículo, que numa palavra, esse oráculo não tinha senso comum. O mais jovem dos ministros, chamado Onadace, que tinha mais espírito do que eles, disse que o oráculo queria significar, sem dúvida, alguma peregrinação religiosa, e que ele se oferecia para ser o condutor da princesa. O conselho concordou, mas cada qual queria servir de escudeiro. O rei decidiu que a princesa poderia ir a 300 paraçangas, no caminho da Arábia, a um templo cujo padroeiro tinha reputação de conseguir bons casamentos para as moças, e que seria o deão do conselho quem a acompanharia. Depois dessa decisão, foram todos cear. Capítulo 3. Em meio dos jardins, entre 2 cascatas, elevava-se um salão oval de 300 pés de diâmetro, cuja abóbada de lápis-lazuli, semeada de estrelas de ouro, representava todas as constelações com os planetas, cada qual no seu verdadeiro lugar, e essa abóbada girava como o céu, por meio de máquinas tão invisíveis como aquelas que dirigem os movimentos celestes. 100.000 archotes, encerrados em cilindros de cristal de rocha, alumiavam o exterior e o interior da sala de jantar. Um aparador em degrau sustentava 20.000 vasos ou pratos de ouro, e defronte ao aparador havia outros degraus repletos de músicos. 2 outros anfiteatros se achavam carregados, um com os frutos de todas as estações, o outro de ânforas de cristal, onde brilhavam todos os vinhos da terra. Os convivas acomodaram-se em torno à mesa, cujos assentos eram separados por grinaldas de pedras preciosas, que figuravam flores e frutos. A bela Formosante foi colocada entre o rei das Índias e o do Egito, a bela aldeia perto do rei dos Citas. Havia cerca de 30 príncipes, e deixe seu gostei e se inscreva no canal, e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas.